Fala, torcida tricolor! Bem-vindos ao canal Bahia Notícias Oficial. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso Esquadrão de Aço. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Bahiazão. Agora, vamos para a notícia. Uma notícia que pegou todo mundo de surpresa e está dando o que falar em todo o futebol brasileiro. Bahia e São Paulo se enfrentaram pelo Brasileirão na casa do tricolor paulista, mas o resultado da partida agora está sendo colocado em xeque. A equipe do Bahia, que é gerida pelo Grupo City conhecida pela sua organização e profissionalismo, entrou com um pedido oficial no STJD depois de descobrir uma irregularidade gravíssima. De acordo com os documentos enviados pelo clube baiano, o atacante Luciano, camisa 10 do São Paulo e um dos autores dos gols na vitória por 2-0, não poderia ter entrado em campo. Segundo a defesa do Bahia, o jogador já havia recebido o terceiro cartão amarelo na rodada anterior e, portanto, deveria ter cumprido suspensão automática. A situação explodiu nas redes sociais assim que a notícia foi divulgada. Torcedores do Bahia passaram a cobrar uma posição imediata da CBF e do STJD, afirmando que a partida precisava ser anulada ou os pontos deveriam ser repassados ao tricolor de aço. O clube baiano, muito atento aos detalhes, agiu rápido. Fontes internas garantem que a equipe jurídica do Bahia montou um dos processos mais completos dos últimos tempos, comprovando através de documentos oficiais, súmulas e relatórios de arbitragem que Luciano estava suspenso e, mesmo assim, foi escalado pelo São Paulo. A notícia caiu como uma bomba dentro do CT do São Paulo. Jogadores e comissão técnica foram pegos de surpresa e, até o momento, o clube paulista não conseguiu apresentar uma justificativa convincente para o erro. Muitos apostam que houve uma falha de comunicação entre o departamento de futebol e a comissão técnica. Enquanto isso, o Bahia não perdeu tempo e reforçou sua postura profissional. O clube destacou que, como parte do Grupo City, segue padrões internacionais de gestão e transparência, e não deixaria uma situação tão séria passar em branco. O STJD, após receber o pedido formal do Bahia, analisou o caso com urgência. Os relatores do processo ficaram surpreendidos com as provas apresentadas pelo clube baiano. Segundo fontes ligadas ao tribunal, não havia dúvida de que Luciano estava irregular. O veredito saiu na manhã desta segunda-feira e mudou completamente o rumo do Campeonato Brasileiro. O STJD deu decisão favorável ao Bahia, determinando a anulação da partida e a remarcação do jogo em nova data. A decisão gerou uma enorme repercussão em todo o país. Programas esportivos, jornalistas e ex-jogadores começaram a debater o caso, apontando que o erro foi um dos mais graves dos últimos tempos no futebol nacional. No meio disso, a torcida do Bahia explodiu em festa nas redes sociais. Milhares de comentários tomaram conta do X, antigo Twitter, celebrando a postura firme do clube e afirmando que justiça foi feita. O São Paulo, por sua vez, emitiu uma nota tentando minimizar o caso, dizendo que havia um mal-entendido e que a comissão técnica não havia recebido o alerta da suspensão do jogador. Mas o STJD foi claro, a responsabilidade é inteiramente do clube. Esse episódio levanta uma discussão importante sobre a organização dos clubes brasileiros. Enquanto o Bahia mostrou eficiência e atenção aos detalhes, o São Paulo acabou sendo exemplo de descuido administrativo. O mais impressionante é que Luciano foi um dos destaques do jogo, marcando um dos gols na vitória do São Paulo. Isso só piora a situação do clube paulista, já que o atleta irregular interferiu diretamente no resultado. O Bahia, além de ter agido com rapidez, ainda ganha moral perante o Brasil inteiro. O caso reforça a imagem de um clube profissional, atento e que não aceita injustiças dentro de campo. Com a anulação da partida, o Brasileirão terá que ajustar o calendário. O jogo será remarcado para uma nova data, e o STJD informou que o São Paulo também poderá ser multado pelo erro administrativo. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o tricolor de aço. O Grupo City, que gerencia o Bahia, teria ficado orgulhoso da postura do clube. A empresa vê esse episódio como um sinal de que o projeto de profissionalização está no caminho certo. Já entre os torcedores do São Paulo, o clima é de revolta.
Muitos não acreditam que um clube do tamanho do Tricolor possa cometer um erro tão básico, deixando um jogador suspenso entrar em campo. Em entrevistas, comentaristas apontaram que o Bahia está se tornando um dos clubes mais respeitados do país quando o assunto é gestão. A forma como o caso foi encaminhado mostra a evolução estrutural do clube nos últimos anos. O presidente do Bahia teria celebrado a decisão, dizendo que o clube não quer vantagens, mas sim respeito e igualdade dentro do campeonato. Para ele, as regras existem para serem cumpridas por todos. O STJD, em sua decisão, foi enfático: a participação do atleta suspenso é irregularidade grave e influencia direta no resultado da partida. Com isso, não houve espaço para recurso. O Bahia, então, comemora essa vitória fora de campo como uma demonstração de força e de organização. A torcida entendeu que, mesmo após a derrota em campo, o clube não se acomodou e buscou justiça. Nas ruas de Salvador, o clima é de orgulho. Torcedores foram vistos com bandeiras, gritando "O Bahia é gigante", dentro e fora de campo. A vitória jurídica passou a ser tratada como um troféu. O episódio também serve de alerta para os demais clubes do Brasil: qualquer descuido administrativo pode custar caro, principalmente num campeonato tão disputado como o Brasileirão. No caso do São Paulo, o erro foi claro. E, mesmo tentando explicar, o clube não conseguiu reverter a decisão. O STJD agiu dentro das regras e mostrou que o regulamento é para ser cumprido à risca. O fato de Luciano ter feito um dos gols apenas piora a situação. Caso ele não tivesse jogado, talvez o resultado fosse diferente. E é justamente por isso que a partida foi anulada. Para o Bahia, essa é uma vitória que mostra a evolução de um clube que pensa grande. A equipe baiana mostra que está atenta a todos os detalhes e não deixa nada passar. A notícia dominou os portais esportivos de todo o Brasil. Analistas disseminaram que essa decisão pode mudar o rumo da tabela e afetar diretamente a luta pela classificação. Enquanto isso, os torcedores do Bahia estão rindo à toa. Para muitos, o time foi derrotado dentro de campo, mas venceu na inteligência, na estrutura e na gestão. A imprensa internacional também começou a destacar o episódio, mostrando como o Grupo City está transformando o Bahia em um clube exemplar na América do Sul. No meio de toda essa confusão, a CBF agora terá que remarcar a partida, o que deve mexer com todo o calendário da competição. A expectativa é de que o novo jogo aconteça nas próximas semanas. Os jogadores do Bahia receberam a notícia com entusiasmo. Muitos disseminaram nas redes sociais mensagens de apoio ao clube e de orgulho pela decisão justa do STJD. Enquanto isso, o técnico do São Paulo terá que lidar com a pressão. A diretoria terá que explicar como esse erro aconteceu num clube tão estruturado. O caso vira um marco na história do Brasileirão. Poucas vezes uma partida foi anulada desta forma, e o Bahia consegue mostrar que sua organização é um diferencial no futebol brasileiro. A decisão do STJD reforça a ideia de que nenhum clube está acima das regras. Todos precisam seguir o mesmo padrão e cumprir as normas do campeonato. Agora, o Bahia tem motivos de sobra para celebrar. Mesmo após uma derrota em campo, o clube conseguiu virar o jogo nos bastidores, mostrando força, justiça e profissionalismo. Essa história fica como um exemplo para o futebol brasileiro. Quando se tem gestão séria e equipe competente, nenhuma injustiça passa despercebida. O Bahia mostrou isso mais uma vez. E, com a partida anulada, o sonho do torcedor baiano ganha novo fôlego. O time terá outra chance de mostrar sua força dentro de campo, agora com tudo dentro das regras. Apresentamos notícias do Bahia diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Esquadrão. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores!